Então, Tito Livio, é isso. Acabou. Não tem mais jeito, sabe? Boa sorte. Acabou? Tu vai ver o que é que acabou, mulher. Fala com meus brother aqui. Amiga, tô livre. Solteira de novo. Acabei tudo com Tito Livio. Vou até baixar o Tinder aqui de novo. Eu não acredito que ele fez isso. Ele publicou meus nudes. E aí, galerinha do canal que é direito, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Tudo paz e bem? Que bom, aqui também. Então deixa eu me apresentar. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Sara Luz, eu sou advogada, sou aqui de Recife. E iniciei o canal que é de direito com a finalidade de trazer pequenas dicas para situações cotidianas, que a gente passa situações que são corriqueiras e que a gente não sabe muito bem como proceder, tá certo? E foi com essa finalidade que eu disse para vocês que vocês, enquanto telespectadores, não sei nem se é essa palavra que usa quando se é youtuber, mas vocês é que iriam decidir os temas e as pautas dos vídeos. Como é que funciona? Vocês mandam as suas dúvidas para as diversas mídias sociais que a gente tem. WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail. E suas dúvidas viram vídeos. Os vídeos que eu faço esclarecendo as dúvidas de vocês, tá certo? E a primeira dúvida que eu recebi para o vídeo do canal foi sobre vazamento e compartilhamento de imagens íntimas e sobre pornografia de vingança. É um tema árduo. Você já ouviu falar sobre pornografia de vingança? Não? Então vamos lá. Vê só, em primeiro lugar, a gente tem que falar aqui, compartilhar imagem íntima de outra pessoa que não tenha te dado a autorização para tal é crime. Compartilhar imagens ou qualquer mídia com conteúdo de teor sexual de outro que não tenha te dado autorização para isso é crime! Você não pode, você não deve fazer isso. Você tá violando a dignidade do outro, você tá violando a privacidade do outro, tá certo? E um crime que tem uma pena definida entre 1 e 5 anos, tá bom? De prisão, que pode ser agravado quando o agente que compartilhou tem um relacionamento íntimo com a vítima, tem ou teve um relacionamento íntimo com a vítima, e publicou as imagens justamente no sentido de ofendê-la, no sentido de constrangê-la, de humilhá-la, sendo esse, inclusive, o conceito de pornografia de vingança. Pois é, o conceito de pornografia de vingança é quando uma pessoa que é íntima sua, com quem você compartilha esse tipo de mídia, dentro de um ambiente de intimidade, dentro de um ambiente de conforto, de afeto, simplesmente vai lá e compartilha essas mídias no único intuito de te constranger, no único intuito de te fazer passar algum tipo de constrangimento. E aí é um agravante do crime de compartilhar, na verdade, sabendo que você que compartilha essas mídias, mesmo que você não seja aquela pessoa que publica, mas você vai lá, viu a mídia e compartilhou, você também está cometendo crime. Sendo crime agravado se for um crime voltado à pornografia infantil. Ou seja, se você está compartilhando qualquer tipo de conteúdo com menores nele, você está cometendo um crime ainda mais grave do que o simples compartilhamento, que já é grave bastante, né? Vamos ser honestos. E aí a gente precisa parar para pensar sobre o que fazer caso isso aconteça. Ou o que fazer se alguém está te chantageando com um conteúdo íntimo que possui. Digamos que alguém tem um conteúdo íntimo seu e começou a te chantagear, talvez até para te extorquir. Olha, se você não me der isso ou fizer isso, eu vou publicar aquela imagem ou aquele vídeo. Em primeiro lugar, você deve encontrar uma maneira de comprovar essa chantagem. Seja gravando um áudio, seja gravando um vídeo, seja printando imagens de WhatsApp. E para a delegacia mais próxima da sua casa e fazer um boletim de ocorrência. Porque esta pessoa que está te chantageando vai ser intimada, tá certo? Ela vai ser intimada para ela saber que caso ela venha a compartilhar aquele conteúdo, a publicizar aquele conteúdo, ela vai sofrer as imputações penais, ok? Mas, se o caso for realmente de alguém que já compartilhou, a gente tem outro caminho no processo. Primeiro, que nos casos de compartilhamento de mídias íntimas, de caráter íntimo sem autorização, podem ser já 2 tipos de processos. O processo tanto criminal quanto o processo civil.
No processo criminal é a responsabilidade penal do indivíduo, na verdade, que está em questão. E no processo civil está relacionado à reparação de danos, ou seja, aquela pessoa vai pagar uma indenização por danos morais por ter tido aquele comportamento em relação a você ou por ter compartilhado uma coisa que não era de sua seara, era uma coisa que não deveria ter feito. Então ela vai tentar reparar o dano através da indenização, tá bom? Pelo constrangimento que te fez passar. E como é que você faz se você quiser judicializar essa questão, quiser levar para a justiça, tá certo? Em primeiro lugar, respira fundo, porque a primeira coisa que qualquer indivíduo que tem mídias íntimas compartilhadas em determinados ambientes sente vontade de fazer é tirar imediatamente aquela mídia de um local onde as pessoas podem ver, sabe? Mas você vai ter que fazer alguns procedimentos antes de retirar aquelas mídias daquele local. Então respira fundo, segura o constrangimento e vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é, você deve printar as telas. Sabe o que é printar? Capturar a tela daquele conteúdo que foi publicizado sem a sua autorização. Depois disso, você anota todos os endereços eletrônicos que publicaram aquele conteúdo. Todos os endereços eletrônicos que você anota, juntamente com os prints da tela. Se você sabe quem foi a pessoa que publicou, a pessoa que tem aquele conteúdo, você junta informações pessoais daquela pessoa também, daquele indivíduo, e aí você vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência colacionando todas aquelas provas nesse boletim. Depois de feito isso, aí você com calma vai lá e pede para que as mídias sejam retiradas. Lembrando que para pedir que aquelas mídias sejam retiradas, você não precisa necessariamente se dirigir à pessoa que publicou aquelas mídias, não. Você nos próprios sites, vocês têm formulários de filtros e formulários para tirar conteúdos que não são aprovados, porque existe uma política de privacidade que esses sites respeitam também, que esses provedores respeitam. Então você vai até o provedor, preenche o formulário pedindo para que aquela mídia seja retirada daquele local. Lembrando que você também pode ir no Google, o Google tem essa opção, de um formulário que você preenche para retirar aquele perfil daquela busca, seu nome daquela busca, ou não relacionar seu nome àquele material, tá certo? Então você vai fazer esses procedimentos. Você também pode, depois de tirar todas essas fotos, depois de colacionar todas essas provas, e antes, tá certo? Eu pulei aqui uma etapa, antes necessariamente de você ir lá e pedir para retirar essas fotos, pedir para retirar esses vídeos, pedir para retirar essas mídias daquele site, você pode ir lá e fazer a ata notarial, que é quando você vai no cartório. E o tabelião vai lá, olha conteúdo por conteúdo, site por site em que aquela mídia foi publicada e dá fé, ou seja, admitir a veracidade das informações que você está prestando. Isso é extremamente útil durante o processo, para que a outra parte não alegue que você adulterou os prints, por exemplo. Então, é uma forma de ter fé pública o que você está dizendo, tá bom? Uma coisa bastante interessante é que a gente precisa pensar sobre é que existe uma ONG chamada SaferNet que afirma que 81% dos casos de pornografia de vingança acontece contra mulheres. E esse dado é um dado extremamente violento, porque a gente começa a pensar o quanto as mulheres no imaginário social ainda estão subordinadas aos caprichos masculinos, no sentido de que o corpo da mulher ainda é visto como um espaço de dominação. A ponto de um homem, quando está satisfeito com o fim de um relacionamento ou insatisfeito com alguma coisa que aconteça no relacionamento, se sente no direito de publicizar, de expor aquele corpo como uma maneira de maltratá-lo, de humilhá-lo, entende? Então a gente precisa repensar as diversas violências que são perpetradas e impetradas com relação a essa mulher. A gente percebe o quanto pornografia de vingança acaba tendo um cunho de violência de gênero nesse processo. E a gente precisa se repensar, tanto quanto indivíduo,
quanto enquanto ser social. Porque muitas vezes a gente não publiciza esse conteúdo, não compartilha, mas somos aquelas pessoas que vão lá dizer: ah, ela deu cabimento para que isso acontecesse. Talvez se isso não tivesse, talvez se ela não tivesse permitido ser filmada, ser fotografada na situação, ela não estaria passando por essa situação agora. Gente, é importante que a gente tenha empatia com as pessoas e que a gente entenda que dentro da intimidade as mulheres têm direito a viver suas vidas sexuais, tá bom? Dentro da intimidade não há problema nenhum. No momento que alguém publiciza a intimidade dela contra a vontade dela, quem está sendo violada é ela. Ponto. A gente não tem que culpabilizar a vítima, a gente faz isso com muita frequência. Então eu vou deixar aqui um texto, um pequeno parágrafo de um texto, de um livro que eu achei bastante interessante, que fala dessa perspectiva de pornografia de vingança, sobre esse olhar de violência de gênero, que é um texto da Vitória de Macedo Buzzi. Não sei se é Buzzi ou Buzzi, se vocês souberem como pronuncia, deixem aqui embaixo nos comentários, falem comigo, me deem esse toque, e eu vou colocar aqui. O texto da Vitória, o livro, chama Pornografia de Vingança, Contexto Histórico, Social, Abordagem do Direito Brasileiro, tá bom? E o texto é o seguinte: a pornografia de vingança, portanto, enquanto violência de gênero, é a clara retomada da autoridade masculina sobre o corpo e a autonomia da mulher, ou seja, o homem resgatando seu poder perdido devido ao término do relacionamento, por exemplo, para reafirmar o corpo feminino enquanto subordinado seu. Então é uma coisa que a gente precisa repensar. A lei de importunação sexual veio justamente para alcançar esses casos que estavam alijados da justiça, para justamente tocar nessas questões, como a pornografia de vingança, que até então a mulher, enquanto grupo vulnerável, não tinha nenhum tipo de proteção. Geralmente ficava em crime contra a honra ou tipificado de outras maneiras. Agora tem uma tipificação específica, tá bom? E essa lei de importunação sexual fala que a lei 13.718 de 2018, que foi sancionada ali em 2018, ela fala justamente desse caso específico de importunação sexual, de quando a mulher tem sua dignidade sexual violada através desse tipo de constrangimento. Então é importante a gente repensar. E lembrando sempre que aqui no canal a gente te informa o que é de direito. Tchau, gente!